Podcast Papo com o Zene. Quadro, Só Letrando. Música, História para Ninar Gente Grande, Canção de Estação Primeira da Mangueira, 2018. Com Marcos Lima. Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar início a um novo quadro no canal. Ele se chama Só Letrando. Esse quadro, ele vai analisar com alguém uma letra de música. E hoje, o nosso convidado, aquele que escolheu uma letra de música, é participante da nossa equipe. É o Marcos Bezerra Lima, que eu já venho apresentando, já falamos dele algumas vezes. Tá? O Marcos, ele está fazendo doutorado na Federal do Pará, doutorado de História. Temos também a Bárbara Leal Rodrigues, que está fazendo doutorado de História na Federal Fluminense, são quem edita para nós. Tá? Então, hoje nós vamos conversar com o Marcos. Inicialmente, nós vamos explicar um pouco o quadro, só letrando, e, a partir daí, nós vamos pegar logo a primeira letra que o Marcos escolheu. Esse quadro ele tem esse objetivo mesmo, trabalhar uma letra de música, porque nós já trabalhamos história e literatura. E agora nós vamos trabalhar com letras de música. A letra de música tem muitas vantagens. É que ela é uma crônica social, sempre. Mesmo que o letrista não queira dizer nada, ele vai ser obrigado a se referir à sociedade a que ele pertence, de qualquer maneira. Então, para nós, a letra é uma crônica social. E tem outras particularidades que aí vai depender muito de cada entrevistado. Então, nós vamos alternar, como já fazemos, né? Nós já temos o quadro O Que Vier, e nós achamos que o quadro Soletrando devia ser à parte, não devia ser O Que Vier. Dá para configurar bem a marcação e ele vai ficar alternando com os outros quadros, como nós já estamos fazendo. Marcos Bezerra Lima, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender do horário de quem esteja nos assistindo. Sabemos que o episódio vai subir no mês de maio, mas não vou denunciar a data da entrevista. Dia 28. Pronto, já denunciou. A data hoje, mas a data que vai acontecer, que vocês vão assistir, é 28 de maio. Não, isso aí é para quem não está com o calendário. E eu estou assistindo o Marcos falar que dia é hoje, 28 de maio. Pronto. Eu não vou falar que dia é o do papo, né? Porque senão o pessoal vai pensar que a equipe trabalha muito devagar. Mas não é porque tem muito quadro, aí como tem que alternar. Porque senão a entrevista é feita em fevereiro, só vai ser lançada em junho. Aí, parece que a equipe não quer fazer nada. Bem, na minha opinião, o quadro Só Letrando é o mais democrático de todos os quadros do Papo com o Zene. Democrático no sentido de que qualquer pessoa tem uma música que mexe com ela, tem uma música que faz algum tipo de referência, e que ela pode expor o que ela sente da música, que ela pode analisar a letra da música. E eu também acho que é democrático no sentido do entrevistador. Eu acho que talvez, eu acredito que seja o campo que o Zene mais tenha espaço para também dedicar tempo, né, no exame da música, para discutir a análise da pessoa, concordar, até mesmo discordar. Eu acho que fica bem cara de papo mesmo. Eu remeto a quando tu tá sentado assim com os amigos e fala aquela música tal, e começa a comentar da música. Pois é isso que eu acredito que seja do quadro. Eu
comentei com o Zene e com o resto da equipe que eu acredito que esse quadro ele pode ter grandes intercorrências de diferenciações de tempo. Eu acredito que vai ter papos que serão mais curtos em relação ao tempo e à análise da música, e outros mais longos, na minha opinião. E isso é perfeitamente comum. Já tivemos episódios mais curtos, com exatamente esse objetivo de ser acessível em todos os aspectos, para além do papo que eu acredito que o canal seja de discussão mesmo acessível, e aí eu concordo com o Zene de não chamar especialistas para quadros, para discussões, há também a acessibilidade do tempo para a pessoa assistir, e eu acho que isso é um ponto fundamental. Para além de achar democrático, eu acho que uma mudança que a gente vai introduzir é a criação de uma playlist na plataforma do Spotify para que as pessoas possam escutar as músicas e relembrar alguns dos papos que serão feitos, né, no canal, serão postados, e depois a pessoa pode ir lá e com a playlist pública ela pode acessar e vai escutando aí no caminho do trabalho, no caminho da escola, as músicas que foram tratadas no canal. E Zene, eu acredito que lembrar, que nós não vamos poder tocar a música aqui no canal. Perfeitamente. Né? Por causa da questão de domínio público e tal. Então, nós não podemos tocar a música aqui no canal. Por isso é que nós não colocamos aqui. Por isso que nós vamos fazer essa playlist no Spotify, conforme o Marcos falou. Desculpa, Marcos, pode continuar. Não, era isso mesmo. Até por a gente não poder tocar, né, a gente tem essa possibilidade. Uhum. Porém, na legenda do vídeo, vamos colocar o link, se tiver clipe oficial no YouTube da música, se não, alguma versão dela, para a pessoa, assim que começar o papo, se quiser ir lá escutar antes, ela pode escutar. Ou depois do papo, se ela quiser escutar já com essa análise, né, tanto do entrevistado como do entrevistador, que acaba mudando um pouco essa percepção da música daquela pessoa, né, do ouvinte. Então, a gente vai colocar o link na legenda do vídeo e podemos colocar algumas estrofes também na própria tela, né, no próprio vídeo tem essa opção de adicionar textos. Apesar de que eu acho que fica muito mais interessante na legenda, assim como aqueles que fazem parte do grupo de WhatsApp, que recebem as mensagens e links, terão também acesso à letra da música lá e ao link também da música escolhida do episódio, né? E eu acho que é isso, Zene. Eu tenho boas expectativas. Isso é um convite para participar do grupo, né? Exatamente. Isso é colocado no grupo. Quem não está no grupo, a gente não pode fazer nada, né? É conteúdo premium, entendeu? Tem um pacote básico e aí tem um pacote exclusivo. É isso aí, né? É isso aí. Mais alguma coisa? Não, boas expectativas para o quadro. Perfeitamente. Então, tá bom. Então, vamos começar. A gente decidiu que ia começar com você, né? Você ia ser a primeira vítima, cobaia, né? Para ver se vai dar certo esse quadro com a letra de música. Eu ia te perguntar qual é a música que você escolheu. Bem, antes de falar a música que eu escolhi, eu quero agradecer pelo convite. Né? Ser cobaia também tem seus privilégios, porque se não ficar bom, eu posso dizer assim, mas eu fui o primeiro. Então, tem lá seus privilégios. E o outro privilégio que eu carrego, eu sou editor, então se eu não gostar de alguma parte, eu vou lá e corto, digo que a internet ficou ruim. É brincadeira, mas tem a possibilidade de fazer uma autocensura. A música escolhida é o Samba Enredo, da Estação Primeira de Mangueira, do desfile de 2019, não é do Carnaval de 2019, eu acho que a composição dela é de 2018, que o título é História para Ninar Gente Grande. O carnavalesco foi o Leandro Vieira, né? Mas indo atrás da música, de quem fez, de quem escreveu, a gente tem várias pessoas que contribuíram, né? Posso falar?
Não pode, só que eu já perguntei como é que é essa. São 7 pessoas, eu acho que eu contei Tu lá viu? 7. Pois é, Me disseram que é assim: entra aquele que vai ajudar a divulgar, ou seja, você não, se você não conhece o meio do samba, você não sabe de fato quem compôs, exatamente. Foi essa dúvida que eu entendeu? fiquei. Se você não está no meio do samba, você não sabe quem realmente compôs, porque hoje em dia eles põem muita gente. Você pode dizer o nome de todos. Quem está no meio do samba, se quiser depois dizer para a gente quem é que compôs mesmo, a gente agradece. Então, por questões mesmo de burocracia, né, vamos falar. David Domênico, Tomás Miranda, Mamá, deve ser o apelido, né? Márcio Bola, Rony Oliveira e Danilo Firmino. Extraoficialmente, houve uma coautoria de Manu da Cuica. É isso. Essa foi Manu da a Cuica, Cuica, é, foi. Pelo que eu vi lá, se não me engano, no próprio site da Mangueira, é isso. você tirou essa letra de um lugar. Você pode dizer de onde você tirou essa letra para. Foi do próprio Google. Foi do próprio, quando tu joga letras, né? Foi do Google que pega dali do Muse Mert, que é tipo uma plataforma que dá para escutar e ver a letra, né, ao mesmo tempo. A Muse Match, né? É, foi do Tá. próprio Google. Joguei letras, aí já dá automaticamente ele. Mas ainda não é daquele A do Google que está em teste. Que eu tô achando até razoável. Uhum. Legal. Bom, uma coisa que nós combinamos é que você vai dizer a letra no início e no fim, tá? E depois eu vou fazer aquela pergunta clássica que você pode emendar. Por que você escolheu isso aí? Tá bom. É, como aquilo que a gente até comentou, Samba Enredo tem muita repetição, né? Enfim, é 1 hora de desfile e a música lá torando, repetindo. Mas a própria letra, ela requer repetições, então eu só vou ler a primeira parte, logo que ela vai se repetir. Começa assim. Alô, Mangueira, agora é a nossa vez. Vem, vem, vem comigo. Mangueira, tira a poeira dos porões. Ou abre alas pros teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país de leicis jamelões. São verde rosas multidões. Brasil. Aí eu repito, porque tem um verso que não vem nessa. Mangueira, tira a poeira dos porões, ou abre alas para os teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país de leicis jamelões. Agora sim, continua. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500, tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara, e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Maris, Mariedes, Malês. Aí repete, né? Mangueira, mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas para os teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país de leicis jamelões, são verde rosas multidões. Bem, Muito bom. Isso. Agora sim. Por que você escolheu esse negócio? quando o Zene fez o convite, eu pensei em diversas músicas, né? Eu gosto bastante de música. E sou bem eclético. Escuto tanto músicas regionais, né? Como Tecnobrega, Melody. Não é tanto meu foco, mas também MPB, músicas mais antigas,
sertanejo, aquele sertanejo mais velho, não os universitários, mas em nenhuma eu, tipo assim, vi uma mensagem que se relacionasse a mim de uma forma assim mais clara. Então, não fiz uma escolha dessas músicas que eu costumo escutar todos os dias. Porém, tentando, né, ir atrás, eu fiquei pensando, eu até demorei para responder para o Zene qual era a música que eu ia escolher para o papo. Eu lembrei dessa música, por quê? Quando eu estava na graduação, essa música foi de 2019, eu tinha 20 anos, e eu estava na graduação de História, né, na UEPA, e ela foi um estalo sobre essa relação de como ver a história e como os acontecimentos têm várias narrativas a serem contadas, e como algumas narrativas são privilegiadas no decorrer da construção histórica, no decorrer das narrativas históricas, em nítidas relações de poder, que são de múltiplos fatores, né? Então, desde ali, aquele samba enredo que, na minha opinião, é um chiclete, porque tu escuta uma vez, tu fica... É uma batida boa, né? É uma melodia boa, então tu fica escutando, tu fica lembrando. E aí, depois que eu falei pro Zene que eu escutei, voltei a escutar a primeira vez, eu me pego cantando algumas partes, eu decidi que seria aquele mesmo, até porque pode tratar um pouco da nossa área, né, Zene? Não, eu até comentei com o Zene, eu acho que não pegar parte por parte, analisando, assim, detidamente o que foi cada acontecimento que a música traz, mas o coração da música, né, que é a ideia central, que eu acho que é muito interessante e que, na minha opinião, é um manual para qualquer profissional da história. Não só da história, mas das humanidades. Muito bem. Marcos, também, já que você está fazendo doutorado de História, eu não tenho culpa nisso, não. Eu acho, espero que não. Né? A certa altura, ele vai dizer que vai falar de alguma coisa que a história não conta e que não está no livro, não sei o quê. E aí ele vai dizer um bocado de coisa. Até que ponto você, por exemplo, diria a história não conta mesmo? Quer dizer, que história você acha que ele está falando que não conta? Isso que ele está querendo apontar, por exemplo, a liberdade não veio do céu nem das mãos de Isabel. Quer dizer, você afirmaria com os autores do samba que a história não conta isso? Sim, eu concordo. Eu concordo que a gente tem várias histórias e que algumas narrativas privilegiam principalmente a história dos vencedores, né? Eu acho que a tua pergunta é o coração da música. Que histórias são essas que não são contadas? Por exemplo, quando ele traz essa ideia do Aracati, né, da liberdade não veio das mãos de Isabel, né? A liberdade é um dragão no mar de Aracati. E aí a gente já lembra na hora do Francisco José do Nascimento, né? Que foi um dos principais líderes da... Eu não sei se isso é chamado revolta ou greve. Eu acho que é greve dos jangadeiros, Mais né? para greve, É mais mais para para greve greve do que para revolta, né? Ou algo do tipo. Uhum. Que aí já tem... Aí, sabe por quê? Quando a gente pega os livros de história, né? Vamos ser bem práticos. A gente vai ver o quê? A abolição da escravidão em 1888, né? Programada pela princesa Isabel. E quando tu pega o ensino básico, é isso mesmo que está no livro. Pelo menos eu não sou tão velho, pelo menos não me considero tão velho. Não faz tanto tempo assim que saiu do ensino básico. Não acredito que tenha mudado tanta coisa. Eu lembro que era isso que estava lá nos livros. A gente não tinha outras narrativas tão distintas, não. Mas aí, se a gente pegar o que o enredo traz, que ele quer nos contar uma outra história, a gente já tem a narrativa da abolição da escravidão no Ceará, anos antes. A gente já tem esse estudo de trajetória do camarada, anos antes, né? Que promoveu ali uma greve, que o transporte marítimo, né? Na costa nordestina, principalmente ali em Fortaleza, no Ceará.
para levar os escravizados. Então, são essas outras versões que tornam a história diversa, porque, de fato, é uma história que a história não conta. E aí, indo atrás um pouco de entrevistas e comentários sobre o samba enredo, por exemplo, o Leandro Vieira, na própria apresentação da escola de samba que eu revi ontem, né, o desfile, ele vai dizer: a gente tentou trazer gente que a gente não aprende na escola. E é verdade, né? São essas outras histórias que não são contadas, então sim, eu concordo. Eu acredito que a tua resposta seja, a minha resposta para a tua pergunta seja afirmativa, de que existem tantas outras histórias que não são contadas. Eu acho interessante isso aqui, que assim, nós que gostamos, que estudamos história, a tendência inicial para mim seria discordar do autor, dos autores. Porque a gente já encontra a narração, a contestação dessa liberdade por Isabel em vários livros de história. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: a população, ela como você disse, o que apresentam no ensino básico? Separar duas histórias. Aquela que nós discutimos, acadêmicos discutimos, e aquilo que passa para a população. E ele está falando daquilo que passa para a população, que tem uma importância fundamental. Né? Perfeito. E aí, nesse sentido, a gente concorda com ele, com os autores do samba. Né? O que passa para a população é isso aí. Exatamente. Entendeu? Princesa Isabel continua sendo a redentora, não continua? Exato. Porque é isso. Eu acho que o maior contato da população com a história é aquela dada nas escolas, né? Então, se essa narrativa ainda é predominante, apesar de que a gente avançou, na minha opinião, a gente avançou nos últimos anos, inclusive na formação de professores e nessa popularização de narrativas que saem da academia, apesar da demora em chegar no chão da escola, estudos, né, acadêmicos, mas eu acho que a gente avançou nessa proposta e, na minha opinião, um pilar existente hoje, que já há alguns anos acontece, são cursos de formações, principalmente de pós, voltados a profissionais da educação, como, por exemplo, os mestrados profissionais, que parece que, se eu não me engano, nesse ano vai abrir também um doutorado profissional, no qual o objetivo do profissional não é a escrita, né, de uma dissertação desse modo mais clássico do mestrado acadêmico, e sim a construção de um produto de intervenção. E aí, dentro desses produtos, a gente vai ter uma série de narrativas que vão contrapor essa, entre aspas, dita história oficial, de qual o samba enredo vai tanto atacar. O historiador Ciro Flammarion Cardoso, ele contou uma vez numa palestra que um outro, eu acho que ele é porto-riquenho, Héctor Brignoli, é porto-riquenho, eu sei que ele é da América Central, que escreveu com Ciro, né? Ele dizia o seguinte, que aquilo que nós estudamos leva 20 anos para entrar nos livros didáticos e mais 20 para sair. Quer dizer, você vê que a defasagem do livro didático com o que se produz na academia é assustador. Tu já pensou? Né? Então, além da defasagem, a gente tem um imenso jogo político por trás dessas compras, dessas escolhas. Eu vim de escola pública a vida inteira e eu sempre escutava os meus professores falar: a gente faz reunião, a gente escolhe o livro didático que mais se adequa às necessidades dos alunos, só que na hora de comprar, a secretaria vai lá e compra outro. E aí a gente não vai usar. Porra, o aluno que fica numa posição terrível, né? O professor não vai usar o livro porque não foi o que ele escolheu. A secretaria compra o livro que não é o que o professor escolheu. E, no fim das contas, o aluno vai sair prejudicado.
mas esse tema dessa defasagem, essa demora de atualização dos currículos, os parâmetros, né, de ensino desses conteúdos programáticos é um tema bem interessante que poderia ser discutido. Vamos programar isso aí. Agora, a Mangueira se coloca, né, como uma escola do povo. E uma coisa interessante que eu vou chamar a sua atenção. Eu não vi citar Zumbi, não vi citar Ganganzumba, não vi citar outros líderes negros. A única personagem negra explicitamente colocada é Dandara. E é interessante o seguinte, ele cita mulheres, a não ser o Jamelão, que é da escola. Mas Verdade. ele vai falar... E os malês, né? Os malês... E a Marri, eu acho que é a Marriche, né? Quando fala da Luísa Marri, né? Lá no final. Isso. Então, você vê que eles vão privilegiar as mulheres. Sim. Entendeu? Quer dizer, é uma pegada interessante. E, no caso da Dandara, por exemplo, a mulher negra. E aí ele vai citar, por exemplo, Alessi e Jamelão. Né? O Jamelão é aquele camarada conhecidíssimo, né, que sempre cantou os sambas da Mangueira. Né? Aliás, o Chico Buarque disse que ele era o melhor mau humor que ele conhecia no Brasil. Foi. O Jamelão lembra dessa? Ele falando isso? O Jamelão era mal-humorado mesmo. Sim, demais, né? E a Alessi Brandão, é curioso o seguinte, ela é mangueirense, todo mundo sabe, mas ela migrou para São Paulo. Eu não sei se ainda está lá, a Alessi Brandão? Ela está. Foi vereadora em São Paulo. Eu acho que hoje ela não é deputada ainda. Ela não sei, eu não sei, eu me lembro dela vereadora ligada ao PCdoB, inclusive. E está radicada em São Paulo. Né? Ela é radicada em São Paulo. Do que eu conhecia dela era aquela música Zé do Caroço, né? Cara, ela é deputada estadual pelo estado de São Paulo, pelo PCdoB. Ela é filiada ao PCdoB. Ela está com 80 anos. É de 44. Vai fazer 81. Nossa. Vai rivalizar com a Luísa Erundina. Pior, né? E a Alessi foi uma mangueirense histórica aqui, né? Chegou a ser histórica até. Né? E a Alessi vai ser citada pela combatividade dela, né? O tipo de combatividade. Porque mangueirense tem um monte, mas combativa você tem a Alessi. Eles vão citar a Alessi Brandão. Né? E agora é muito interessante quando eles, por exemplo, eles começam com o Brasil de 1500. É aquela discussão. O Brasil foi descoberto, foi achado, foi invadido. Né? Essa é uma discussão. Veja bem, ninguém sabe, mas entre nós, estudando história na academia, essa discussão é nossa. No entanto, os movimentos de libertação também pegaram para si essa discussão, que eu acho ótimo. Né? Com certeza. Né? Sobre a Alessi e o Jamelão, né? E aí tu trazer esse caráter de militância, de combatentes, né? No samba eles vão até impulsionar isso, né? É na luta que a gente se encontra, né? Eles, em determinada parte eles vão falar. E sobre essa noção de descobrimento, na minha opinião, na verdade, quando a gente vai falar sobre isso, parece um tema batido, né? Para quem é profissional da área da história,
que não há descobrimento nenhum, né? Tínhamos sociedades altamente complexas, organizadas, né? Com um, um quantitativo populacional enorme, e que foi mesmo. E aí, novamente, Samba Enredo vai registrar, né? Tem mais invasões do que descobrimento. Porém, aí, trazer um relato pessoal. Dia dos Povos Indígenas é dia 21 de abril? 19. Hã? Dia 19 de abril. Meu sobrinho chega com um cocá escrito Dia do Índio. Aí tá. Tudo bem. Outra discussão, apesar de eles não levantarem, outra discussão dessa caracterização do índio, de toda aquela discussão que a academia levanta sobre os povos indígenas, né, serem multifacetados e tudo mais. E aí depois vem o descobrimento do Brasil, né? Dia 22 de abril, ali pertinho. E aí ele me chega com uma cartinha do Pero Vaz Caminha, né, impressa. Ele tá no Jardim 2, eu acho. Tá no Jardim... Não, tá no Alfa, né? Antigo Alfa, que agora é primeiro ano. E ele diz assim, tio, o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Aí a gente percebe que alguns temas que para o profissional da história é batido, já foi, ainda continua sendo reforçado em algumas instituições de ensino. Quando eu pego o livro didático dele, já não se fala em descobrimento, já se fala em contato, já se fala em invasão, mas o profissional que está acompanhando a criança ainda fala em descobrimento, ainda escreve no caderno de descobrimento, ainda passa essa narrativa que ele vai reproduzir, né? Então, é muito interessante, e como algumas narrativas elas são fortes demais para serem simplesmente quebradas por pesquisas que ultrapassam essas questões, né? Porque, na minha opinião, não sei na tua, para mim é uma questão bastante batida já, entre descobrimento e invasão, enfim. Você sabe, eu vou te falar de uma heresia minha. É porque existem cânones da nossa história que, se você discorda, é bom você ficar calado. Só que eu tenho o hábito de falar, não sei porquê. Então, eu vou falar de uma pessoa de quem eu discordo. Caio Prado Júnior. Você que é estudante de história, você também deve ter ficado arrepiado. Como assim? O Caio Prado, ele faz uma contraposição. Quando ele vai falar de colonização, ele fala em colonização de povoamento e colonização de conquista. Ele vai dizer que a dos Estados Unidos seria uma de conquista. E vai dizer que a nossa é de povoamento. Eu discordo dele. Você se lembra disso? Sim. Eu discordo dele. Discordo. E sempre discordei. Você está entendendo? E sempre discordei. É você achar que a ação dos chamados bandeirantes tenha sido de povoamento, como eles defendem. Exatamente. E aí... Não é? Como eles defendem. Eu acho que uma das riquezas do samba enredo é trazer o conjunto alegórico, né, da escola de samba. Porque a gente tem a escuta da música, mas também a gente tem os carros, né, que estão desfilando. E aí, observando o desfile, a gente vai ter exatamente essa ideia do bandeirante, né? Ele saindo de trás do retrato, e por trás dele, que aí tem até a parte, né? Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Sai indígenas, sai negros. Exato. Entendeu? Não, concordo contigo. Né? Exatamente. Quer dizer, então, ele vai falar disso tranquilamente. Quer dizer, é uma letra, na minha opinião, sua escolha é fantástica. É uma letra riquíssima, né? E você vê assim, a gente vai no Oba-Oba, canta o samba enredo,
ele fica e tal, mas a gente mais ou menos esquece. Fica Sim. alguma coisa, né? Mas a gente mais ou menos esquece. E a Mangueira Né? foi campeã, não foi desse ano? O quê? A Mangueira foi campeã, não foi em 2019? Não me lembro, cara. Minha memória não dá mais para isso, não. Quem sou eu? Não sei. Mas se não foi, merecia. Por esse samba aí, eu acho que merecia. Entendeu? É capaz de ter sido. Entendeu? É capaz de ter sido. Foi a Mangueira mesmo. Você vê, por exemplo, quando essa questão da liberdade das mãos de Isabel, eu vou lembrar aqui um filme que também foi campeão de bilheteria, a televisão divulgou, que foi A Medida Provisória, Bendita né? provisória. Uhum. do Lázaro Ramos, né? Direção do Lázaro Ramos. Quem Ah, era medida provisória, né? isso? Ah, Medida tá. Provisória. Ah, tá. A medida. Quem era a mulher barra pesada, né? Que comandava aquilo tudo? Como era o nome dela? Não, eu não vou lembrar agora. Ah, tá. Isabel. Ah, tá. Ou seja, ali no filme, quando existe uma medida provisória absurda de recambiar todos os negros para a África, Uhum. quem comandava o espetáculo mesmo era a Isabel. Entendeu? Quer dizer, é um chamado de alerta isso aqui. Né? Eu acho que a gente não deve chegar e dizer que a Princesa Isabel fosse exatamente uma escravista. Seria uma injustiça, na minha opinião. Mas a Princesa Isabel defendia a abolição dentro dos limites dela. Entendeu? Sim. Nos limites dela. E aí a gente tem que perguntar, e os limites dela? Sim. Não é? É, Era escravista, mas... Tem uma discussão muito presente, rapidamente, um comentário bem rápido, dentro dos estudos das elites, e aí quando se fala em elite, fala em vários tipos de elites, né? De que a elite, principalmente a elite política, ela está a todo momento pensando em como tirar proveito das situações. Mesmo que estratégias, né, planos não sejam concretizados conforme eles queiram. O que, na grande maioria das vezes, é o que vai acontecer, né? É ilusório a gente pensar que a elite política consegue moldar o mundo à sua vontade. Mas eu acho que essa limitação que tu traz recai também numa tentativa de diminuição de danos dentro de uma estrutura no qual ela fazia parte, né? Agora, uma coisa curiosa, eu acho que nós temos várias vertentes dentro da proposta de abolição da escravidão no Brasil. E uma delas é que o movimento escravista, quer dizer, que o regime escravista, estava fazendo água por todos os lados. Né? Você já tinha, em comparação, negros chamados libertos, já era praticamente maioria em relação aos negros propriamente escravizados. Sim, Né? sim. E a escravidão não é uma coisa homogênea, como todo mundo pensa. De um lado você tem os senhores e do outro lado você tem os escravos. Nós não estamos querendo defender a escravidão com isso, não, mas a gente tem que multifacetar um pouco mais a escravidão, até para a gente conseguir dar o protagonismo real aos negros que lutaram pela liberdade. Porque se você pura e simplesmente coloca de um lado, então você teve uma guerra polarizada entre senhores e escravos, o que não foi verdade. Né? Essa polarização não houve. Não houve. Né? E o sistema escravista estão fazendo água por todos os lados, tanto assim que você vai ter no Café de São Paulo já a importação de europeus que trabalharam como colonos lado a lado com os escravos. Uma coisa estranhíssima, mas que aconteceu.
né? Nessa transição de mão de obra, né? É, né? Que Sim. aconteceu. É um ponto interessante, porque apesar da Mangueira trazer esse revisionismo de uma história oficial, e é uma história muito bem estruturada, né, e que vem passando por várias gerações, a gente vive uma constante disputa de narrativas dentro da própria academia, né? A gente vai desconstruindo essa história oficial, que a Mangueira tentou publicizar, e na minha opinião conseguiu, a repercussão foi enorme na época desse samba enredo, mas dentro da academia a gente vai ter campos menores que continuam promovendo e tecendo essas discussões de narrativas, né? E que é importante. A pesquisa a todo momento ela tem que estar sobre análise dos seus pares, justamente para ver se a gente consegue avançar nessa discussão. Faz parte do meio acadêmico. Quando tu fala sobre essas etapas de análise em torno do acontecimento histórico, eu fico pensando que, enquanto que a Mangueira ela tenta desconstruir essa história oficial, a todo momento também a gente tenta oferecer subsídios historiográficos de pesquisas e discussões a partir das regiões de um país continental como é o Brasil, de polos de poder que beneficiam historiografias a partir de um determinado estado, a partir de uma determinada região. Por exemplo, puxando para o meu lado, né? Quando a gente pega autores consagrados sobre a Era Vargas, a gente vai ter uma discussão Rio-São Paulo, praticamente, com Sim, algumas exceções do Sul, por exemplo, Rio Grande do Sul, com Minas, um Minas, pouco Minas, mas não né? passa disso. Um pouquinho do Nordeste. O Norte, cara, é totalmente esquecido, sabe? Então a gente É, está a todo custo tentando relativizar também, né? Essa tentando contribuir com outras narrativas para essa história que parece ser a do Brasil, mas não é, entende? E eu acho que a discussão entra também nisso, porque não é só uma luta para contrapor a história oficial, mas é também uma luta para dar vozes, né, para tentar oferecer narrativas de outras regiões, de outros polos, de outros sujeitos. Por exemplo, pega o trabalho da Bárbara, que ela discutiu aqui, a gente tem um episódio, a dissertação, do movimento feminista no Pará. E aí a gente pega o movimento feminista no Brasil da década de 30, a gente vai ter polos de atuação que basicamente são esses os comentados, como no Rio de Janeiro, em São Paulo, os comentados sobre a história do movimento feminista da República Brasileira. Mas aí, quando a gente pega o trabalho da Bárbara, a gente vê uma organização do departamento aqui no Pará, a gente vê promoção de eventos, a gente vê diálogo com o poder estadual, né, que interfere drasticamente nas condições de atuação dela, com outros grupos do poder que, nesse momento, não estavam em uma elite política que comandava diretamente, mas que ainda assim influenciava os contornos locais. Então, a gente tem uma outra versão, e eu acho que é nesse ponto que eu chamo a atenção. A gente tem várias tentativas de ampliar essa história. Para concluir essa parte, teve um professor que agora não vou me lembrar lá na UEPA, que ele sempre fazia um exercício, eu sempre lembro da história, mas não lembro de quem contou. O exercício, ele falava assim, a Belle Époque, aqui na Amazônia, aqui em Belém, a gente olha assim para a Praça da República e fala, nossa, né, as obras do Lemos, de embelezamento da cidade, a Paris na América, e a gente vê uma fotografia, né, vem uma fotografia na nossa cabeça, dos quiosques, das lojas de tecidos importados, daquela elite local, confraternizando, né, construindo as suas habilidades. Mas esse é um zoom muito bem dado naquela fotografia. Se a gente afastar um pouco a lupa, se a gente diminuir o zoom, a gente vê uma periferia que lutava, os trabalhadores que estavam sob os códigos de posturas, as populações mais pobres. Então, na mesma Praça da República tinha aquela mulher que levava a roupa para lavar, né, no chafariz, que era proibido. Tinha o camarada tacando pedra na mangueira para derrubar e comer a fruta, era proibido. Tinha o outro vendendo no meio da rua, não podia. Então,
esse zoom da fotografia histórica é o papel do historiador, né? E aí, agora sim, para finalizar mesmo, o Leandro vai dizer: tive que ler muitas teses e dissertações na tentativa de contribuir para o samba enredo, de contribuir para o desfile, porque foram lá que eu encontrei mais informações sobre esses sujeitos que a história não conta. Uma coisa que me chamou a atenção, embora ele fale de passagem, né, ele vai citar o pessoal de aço dos anos de chumbo. Ou seja, ele faz uma vinculação interessante da luta pela liberdade também contra a ditadura. Quer dizer, isso me remete ao seguinte: é muito estranho para mim, que uma pessoa, ao mesmo tempo, lute contra o racismo e defenda a ditadura militar. Ou seja, é como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. E o samba enredo da Mangueira procura colocar que sim, que você tem, né? Que você tem vinculação, sim. A luta pela liberdade é a luta pela liberdade, qualquer que ela seja. São resistências, né? Ele traz os caboclos de julho, né? Atrelando a Bahia ao caso da independência baiana. Aí depois vem salve essa parte, né? Salve os caboclos de julho. Aí ele vai lá para a independência baiana, eu acho que um pouquinho tardia também, né? Assim como a do Pará, eu acho que em 1823. Em 23, foi 2 de julho, 23. Né? Ainda bastante festejada, virou, né, essa simbologia. Quem foi de aço nos anos de chumbo, aí ele vem para a República, ele vem para a ditadura, né? E é proposital esse vai e vem. O Brasil chegou à vez. E aí ele vai falar das Marias, e aí a gente tem uma diversidade grande. Quem são essas Marias? Pode ser qualquer Maria, da mais simples às mais notórias das histórias femininas da história brasileira. As Maris, né? Outro contexto também de resistência. Então ele fica nesse vai e vem. As Mariedes, ele vem bem aqui, ó. Ele vem na nossa memória recente. Mariedes, depois ele retorna Malês. Lá com Malês, né? Nossa, para mim, esse jogo de palavras, esse jogo de significados é riquíssimo. Foi muito bem elaborado. E vamos lembrar a revolta dos Malês. Eu já ouvi alguém dizer que eles tomaram o governo da Bahia. Não, mentira. Eles foram massacrados logo na noite. A verdade é essa. Eles foram traídos com todos os movimentos. Mas há uma peculiaridade do movimento malê, há duas peculiaridades, que, é claro, o samba enredo não tem que falar disso, né? Somos nós. Sim. Uma é que foi um movimento. O malê eram muçulmanos. Tá? Quer dizer, os muçulmanos, os negros muçulmanos, eles vinham para cá alfabetizados, mas não alfabetizados em português. Né? Muitos sabiam árabe mesmo. Né? E a outra peculiaridade é que eles pregavam o retorno à África. Eles tinham em mente aquela noção de saudade de uma África mítica, porque o negro brasileiro não conhecia a África, né? É aquela noção da Mama África, né? Da África mítica. E você tem, por exemplo, aquela proposta do Monroe de retorno à África. E eles criaram, inclusive, depois um estado chamado Libéria. Mas quando o negro volta para a África, ele não é bem aceito lá. Por quê? Porque ele vai levar uma outra cultura, ele não se encaixa naquela cultura que está lá. Então, a gente também tem que discutir essa questão quando a gente faz uma resistência, o que é de mítico na resistência que nós fazemos, né? Isso é uma coisa, para mim, muito interessante e que não desvaloriza nem um pouco a luta, a resistência que nós temos. Tá?
de forma alguma. Não é para desvalorizar, é para a gente compreender, né? A gente compreender. Eu acho essa vinculação de toda a luta por qualquer liberdade muito importante, Sim. entendeu? Então, eu, por exemplo, não vou conseguir entender, não entendo, e eu acho até que eu não quero, como é que uma pessoa LGBT apoia exatamente o poder que discrimina o LGBT. Eu não consigo entender. Não consigo mesmo. Não passa pela minha cabeça esse tipo de coisa. E assim como, por exemplo, eu já perguntei como é que cego pode apoiar Bolsonaro. Não sei. Hum. Entendeu? Não Há um, sei. Não há um faço a menor conflito, ideia. né? Há um conflito, né, Muito de grande, interesse. muito grande. Você vai apoiar a discriminação. Você está Sim. apoiando a discriminação. Em nome de uma moral que eu não sei nem onde está. Eu não sei nem onde está. Entendeu? Eu acho esse samba, a sua proposta, muito rica, muito rica. E ela faz um outro mal. A gente acaba. Não sei se você. Não, acho que eu discordo de mim. Quando eu digo Ah, que a gente acaba não discutindo samba enredo. Eu acho que não, acho que a gente discutiu bastante samba enredo. Nossa, acho que a gente está ah, discutindo direto. não, eu também acho. E eu acho que a Né? ideia é essa, a ideia era essa justamente para falar isso, entendeu? De como o samba enredo te leva para essas discussões, tanto no campo do profissional de história como de um discurso mais geral, né? É. Agora, é aquela questão que nós vamos discutir um dia. Como é que a gente vai chegar ao que você chama de chão da escola? Né? Sim. Isso é um trabalho fantástico. Você sabe, eu tenho uma proposta que eu não consegui encaixá-la em lugar nenhum. Ninguém aceitou minha proposta. Você vê que frustração. A minha proposta é a seguinte: como é o nome da tua rua? Tenente Bezerra. Quem foi o tenente Bezerra, você sabe? Cara, não. E olha que teve uma época que eu até procurei, É mas mesmo? não consegui muito êxito, não. Mas também nunca destinei muito tempo, não. Eu moro na rua Antônio Barreto. Quem é Antônio Barreto? Veja bem, eu posso até saber, Sim, mas a população não sabe. Então, quer dizer, qual é a maneira que nós temos de formar e informar a população? Levando banco de escola? Ou não, sei. Não, absolutamente. A formação e informação ela tem que ser dada no cotidiano das pessoas. Uma exato. forma que eu achei é você explicar para a população: essa rua se chama isso. Aí alguém pode resolver, peraí, vamos fazer um movimento para trocar esse nome. Esse nome eu não acho legal. Entendeu? Como o pessoal está discutindo as estátuas no mundo inteiro, né? Dos É, escravistas, estátuas dos bandeirantes. Não é? É a gente saber com quem a gente está lidando. Por quê? Porque, por exemplo, você tem nos Estados Unidos, em Brasília, você não tem nome de rua. É W, não sei o quê. Eles não põem nome de pessoas. Aqui a gente tem o hábito de homenagear pessoas, só que a gente homenageia, mas não diz quem é a pessoa. verdade. Não é? O, e isso é bastante político, né? Às vezes uma gestão vem e coloca um nome, quando vem a outra muda. Não vai ser mais esse nome, não. Vai ser agora esse. Quando o movimento de 30 ascende ao poder aqui no Pará, houve trocas, né? De nome das Uhum. escolas. Então, políticos influentes da Primeira República que eram celebrados com seus nomes em escolas públicas foram trocados. E a determinação era: a gente só vai homenagear figuras importantes mortas. Ou seja, a gente tira esse poder simbólico em torno da cidade, né? É o material. E aí, uma iniciativa que eu acho muito rica aqui em Belém, e pessoas de outros estados podem acompanhar por meio das mídias, é do professor de história, eu acredito que ele é mestre,
Michel Pinho. Não sei se tu já teve a oportunidade de Já acompanhar ouvi falar dele. Eu alguma, não li nada dele. mas nem foi, né, Mas a nenhum evento dele. ele faz esse trabalho. Isso, ele faz caminhadas, aulas públicas, ele chama, Isso, né, de aula pública isso. no No Centro Rio, Histórico o de pessoal Belém. faz isso há bastante tempo, São Paulo também. Isso. Entendeu? E eu acho que é uma forma de intervenção belíssima, sabe, riquíssima. E a ideia e eu acho que foi um ponto que até eu estive conversando recentemente, o Francivaldo, que era coordenador do PPIST, não é mais, estava comentando sobre a necessidade dos mestrados e doutorados acadêmicos também tentarem direcionar produtos para uma intervenção dessa pesquisa, né? E em uma das disciplinas agora do doutorado, eu topei com uma pesquisa da ditadura, eu acredito que no Rio Grande do Sul, em algum estado lá do sul do país, que a mulher a pesquisadora, né, fez um mapa interativo dos locais da cidade que foram prisões na época da ditadura. Pô, interessantíssimo. Tu ia lá com o mouse, né, ou tu ia descendo no teclado mesmo, e aí tu encontrava a localidade, o prédio, fotos dele antigamente, onde ele está hoje, né? Qual é a localidade hoje, fotinha dele atual, e uma breve historiazinha do que aconteceu naquela localidade. Aqui em Belém, por exemplo, um ponto histórico muito visitado é a Casa das 11 Janelas, que foi uma das prisões da época da ditadura. Até Foi. ano passado, eu acredito que não tinha nada. Tu entrava e saía e não tinha uma plaquinha assim que dizia, olha, aqui teve tortura, teve uma prisão da ditadura. Agora não, agora tem uma plaquinha, uma placa pequena lá também. Aí diz assim, que lá foi local da ditadura militar. Duas coisas. Aqui nós temos um lugar que tem um nome fantástico chamado São José Liberto, né? São São José José Liberto. era a prisão. Inclusive, eles mantêm as celas, né? Lá, Isso. aquelas celas lá. Agora, outra coisa, uma crítica que eu faço é o seguinte: eu acho que a gente devia implementar as pró-reitorias de extensão universitária para fazer isso. O que Dessas eles intervenções. entendem por extensão? Eles só entendem extensão curso. Fazer curso, Sim, fazer não sei o quê. Eu acho que a pró-reitoria de extensão das universidades é que poderiam perfeitamente incorporar esse tipo de intervenção. Caminhadas, né, orientação da população e a luta para a gente chegar no chão da escola. com certeza. Teve uma iniciativa do Arquivo Público, Zé, eu acredito que foi ano passado. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que foi em cada data comemorativa aqui do Pará, por exemplo, em alusão à cabanagem, né? Eles pegaram documentos em relação à cabanagem, fizeram a impressão, colocaram nos portões, na rua, que o Arquivo Público fica no Centro Comercial de Belém, né? No portão, onde fica lá a galera vendendo, andando, passando, com mensagens explicando o documento, explicando que foi o movimento cabano, explicando as coisas. Poxa, eu acho que é um processo de intervenção interessantíssimo. Nas redes Sim. sociais, e aí a internet também ajuda, nas redes sociais, o arquivo sempre tenta chamar o público geral para conhecer o espaço, para ver como funciona. Enfim, é um local público de acesso liberado, né? Mas que a gente tem acaba sendo difícil de acessá-lo por uma série de questões. Nessa semana eles postaram documentos sobre os clubes aqui do Pará. Documentos que tem lá no arquivo sobre o Paysandu, sobre o Clube do Remo, sobre a Tuna. Então é interessante porque tu acaba massificando, né, e diversificando esse acesso à história a partir de temas comuns. É muito legal. E agora, essa coisa do samba enredo é bom a gente começar, por exemplo, porque agora está fácil. Eu entro no YouTube e pergunto quem foi Dandara, Uhum. não é? Que você disse, Alessi Brandão nasceu em 44. Foi instantâneo.
Hoje em dia tá fácil. Tá fácil a gente procurar, né? Procurar um pouco mais essas coisas, estimular A a gente a pesquisa, fazer isso, né? exatamente. Para essa ideia da Mangueira de desmistificar essa história oficial em torno, né, de uma narrativa acessível, hoje em dia está muito fácil, né? Qualquer canal, eu acredito que se tu pesquisar, tu encontra. Claro, se você for fazer uma pesquisa mais detalhada, um compromisso mais sério, você tem que ter, claro, aquela dedicação, né, e tudo mais. Claro. Mas dentro dessa ideia de encontrar informações, hoje em dia é muito democrático e muito acessível, em todos os sentidos da palavra. E aí, claro, cada um vai querer se aprofundar, como você, por exemplo, um dia você vai fazer um programa aqui no Que Vier, explicando para nós quem foi o Tenente Bezerra. Pronto. Quem foi a... O desafio, ou você dizer, olha, o Tenente Bezerra... Quem foi a Carmen? Eu tinha levantado a hipótese de que ele era da sua família. Olha, a rua foi asfaltada em 99, no ano que eu nasci. Eu acredito que foi em minha homenagem. Para eu não colocar meus pés na lama. Eu acho que sim. Né? Por que não? Uma hipótese. É a minha ideia de história. Né? Uma hipótese razoável. Né? Bastante razoável. Sim. Não sei. E eu acho que outro ponto, Zene, para a gente não se alongar tanto, é que a gente não deve também deixar de ter em mente que esse movimento de contestação, ela ocorre para todos os lados e viés político. A gente tem organizações políticas bem estruturadas, financeiramente falando, que também vão discutir o que é essa história, como ocorreu essa história. Temos organizações que vão dizer que o nazismo não existiu e vão dar a versão da história deles. A ditadura não matou, a ditadura, na verdade, ela era benéfica, ela era... Né? Então, essa disputa por narrativa, ela não acontece só entre a oficial e esses personagens que acabam estando à margem dessa história oficial dos vencedores. Essa disputa por narrativa, ela também é política. E eu acho que nos últimos anos ela esteve muito em voga, né? Ela esteve muito presente, até mesmo no dia a dia. A gente fala, brincando, né? A tia do Zap, o tio do Zap, que pega aquela informação, joga no teu peito e diz, não, mas tá lá, me mandaram. Porque a história, essa disputa por narrativa, tanto por um presente mais recente, que ainda está na memória, uma memória tanto individual como coletiva, mas também um passado mais distante, ela está em disputa. Ela está em disputa. O Bolsonaro chegou um momento que ele disse assim, os escravizados, a gente não trouxe, eles que se vendiam no porto e não sei o quê, entendeu? Então, é uma disputa. A própria, no processo de impeachment da Dilma, o reforço em torno de torturadores, quando a gente vai ter uma série de iniciativas em torno da conscientização, em torno da ditadura, e aí a gente tem falha nos governos posteriores a 85, a gente não vai ter museus sobre a ditadura, a gente não vai ter processos de julgamento desses criminosos desse período da ditadura. Então, é uma história que sempre está em disputa. E talvez nos últimos anos ela foi massificada justamente por mecanismos e elementos que tu trouxe. Essa mesma facilidade que te dá acesso às informações, te dá acesso a várias narrativas, né? É a facilidade da internet. Duas coisas que eu queria dizer. Uma é que eu gosto desse confronto de narrativa. O único problema para mim é que o outro lado, que defende tanto a liberdade de expressão, eles vão defender a liberdade de expressão até onde interessa a eles. Quer dizer, se eles estiverem como domínio, eles vão cortar a minha liberdade de expressão. Claro. Né? Quer dizer, então, vamos defender a narrativa
Porque, olha, eu achei muito interessante, por exemplo, a liberdade de expressão, mas quando aquele camarada, que eu acho que é do Rio Grande do Norte, disse que o Bolsonaro é um pequi ruído, queriam prender o cara. Ué, sim, não tem liberdade de chamar o Bolsonaro de pequi ruído? Sim. Entendeu? Quer dizer, se você quer defender mesmo a liberdade de expressão, tudo bem, ele é um pequi ruído. Né? Quer dizer, então depende, a liberdade de expressão depende muito, né? Eu quero usá-la para quê? Né? É bom que se diga que todos eles usaram esse negócio de liberdade de expressão. O nazismo usou. Você que é um leitor de nazismo, você sabe disso. O quanto o Hitler usou a questão da liberdade de expressão. Embora nos comícios dele eles tinham aquele pessoal fortíssimos que dava porrada em quem quisesse discordar. Mas eles diziam, não, a gente também quer se exprimir. Né? Então, todos eles fizeram isso. Defenderam a liberdade de expressão. E é uma coisa que eu quero falar para irritar mesmo. Você teve a questão, durante o período imperial, Primeira República e tal, dos que eles chamavam de protestantes, e que eles eram defensores do Estado laico. Por quê? Porque quem dominava era a Igreja Católica, certo? Uhum. A Igreja Católica tinha exercido domínio. E que domínio, não é um domíniozinho, não. Esse negócio da gente só ter o divórcio e mal arrumado assim, em 1976 é por conta do domínio da Igreja Católica, não tenho dúvida disso. Perfeitamente. Tá? No entanto, quando agora os evangélicos sentem que têm um certo poder, eles procuram massacrar o Estado laico. Que coisa mais interessante. Eu acho isso emocionante. Entendeu? Outra coisa que eu queria dizer, isso aqui sim é controverso. E eu quero deixar uma controvérsia para você até discordar de mim. Eu quero comparar o 13 de maio de 1988 a 1979 com a anistia ampla, geral e irrestrita. E onde é que está a minha comparação? Ela tem todas as impropriedades possíveis. Todas. Todos os anacronismos possíveis, né, Dani? Também. Anacronismo, então, tem bastante. Mas onde é que eu quero chegar? Quando foi assinada a chamada Lei Áurea, os negros vibraram, comemoraram, porque eles realmente estavam escravizados. E a partir daquele momento, por exemplo, o negro oficialmente não seria mais uma mercadoria. Tem que comemorar? Tem, bastante, né? Só que a comemoração ela vai muito além daquilo que realmente foi a proposta das elites da abolição da escravidão. E quando é assinada a anistia aqui no Brasil, aqueles que estavam sendo torturados, aqueles que estavam em prisão política, os exilados, tinham muito que comemorar. Muito, profundamente. Só que a comemoração deles estava muito aquém daquilo que as elites, de novo, estavam propondo. Aqui é que está meu ponto de vinculação, com todas as impropriedades que essa correlação tem. Isso aqui é para levantar discussão, entendeu? E voltar àquela discussão da África mítica. Eu posso estar lutando e ter incorporado a minha luta algo de mítico. Sim. Como tem na abolição e tem na anistia. Eu estou trazendo a possibilidade mítica da anistia de 1979. Estou trazendo para cá. Né? Se você quiser discordar no ar, pode. Depois eu tenho certeza que você vai discordar. Mas tudo bem. Depois eu já sei que você tem censura, né, Zé? A censura aqui tá devagar.
Sabe o que que é? Eu até seria um bom censor, desde que eu tivesse poder. Eu não tenho. É verdade. Então, A censura só ocorre sobre o poder. claro, se você tem poder, se você não tem poder, é melhor você não ser censor, não. Vamos fazer isso não, deixa isso para lá. É Né? verdade. E apesar de que, olha, pegando o gancho da ditadura, nem todo censor é preparado para censurar, né? Eu desconfio que nenhum, mas Entendeu? vamos ficar com a sua afirmação para amenizar. Nem todo censor é preparado para censurar. Eu não conheci nenhum, mas de repente tinha, né? Vai que é essa, Aqui, é né? essa margem que a gente deve levar para a historiografia, né? Sempre pode ter É, alguém que vai é, surgir aí com alguma coisa e vai dizer, não, tu tá errado. não é? E é por isso que eu também uso uma das minhas máximas. Ih, rapaz, essa aqui então é para polêmica pura. Todo moralista é hipócrita. Sim. Aí, meu caro. E olha, Onde por incrível que pareça, está tudo dentro do samba enredo, viu? Para tá? mim, tá. Sim, com Né? certeza. É isso, camarada. É. Você acha que a gente pode marchar para o Tiende? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente É, comentou mas o samba enredo. quando eu for fazer a leitura final, a gente faz uma revisão para ver se a gente deu conta ou não da letra. E sugiro que isso seja um exercício para ver se a entrevista está amarrada ou não. A pessoa lê no início, pronto, tá aqui a letra. No final vai ler, ih, rapaz, isso aí a gente não comentou, não, ó. Olha, eles deixaram isso aqui para lá. Eu Vamos fazer acho. o exercício no final, depois de o quê? 1 hora de entrevista, se a gente falou ou não da música. Aliás, esse é o objetivo de falar ela no início e no fim e de deixar na tela. Olha o Olha que aí. esse pessoal está deixando. Né? E alguém vai dizer, mas isso aqui tem viés ideológico. Qual é o que não tem? Quando Claro, você, quando você critica que eu estou trabalhando com viés ideológico, é porque eu não estou tratando do teu viés ideológico. Não é? quem é imparcial, hein? Porque o samba enredo fez isso, vinculou as coisas, né? Procurou fazer uma vinculação. Perfeito. Tranquilo, tranquilo. Então vamos lá, você recita de novo a letra e a gente se despede. O que você acha? Pode ser. Vamos lá. Pegar aqui a letra de novo. Tá. Alô, Mangueira. Agora é a nossa vez. Vem, vem, vem comigo. Mangueira, tira a poeira dos porões. Eu acho que a gente fez esse movimento de tirar o que estava empoeirado. A gente tratou de algumas Ajudamos, né? coisas. E a Mangueira fez bem isso, né? Tirou bastante poeira de algumas narrativas guardadas. Ou abre alas para os teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país de leicis jamelões. São verde e rosas multidões. Verde e rosas que é as cores, né, da Da escola Mangueira. da Mangueira. Uhum. Mangueira, tira a poeira dos porões, ou abre alas para os teus heróis de barracões do Brasil que se faz um país de leicis jamelões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. E aí ele tenta se aproximar, né? Um caráter afetivo, né? De conversa, né? De contar aquela história, né? Meu nego, deixa eu te Uhum. contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar na luta que a gente se encontra. Ou seja, aquela ideia de dar um zoom, ampliar e diminuir o zoom da fotografia histórica, a gente está fazendo o avesso do mesmo lugar, né? A gente está analisando o mesmo lugar, a mesma cidade, com várias perspectivas. Brasil, meu dengo, olha, meu dengo, novamente é afetuoso, né? A Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Será que apagou? Esteve lá em algum momento para ser apagado? Com versos que o livro apagou. Desde 1500, tem mais invasão do que descobrimento. Comentamos.
tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado. Isso aqui me lembrou, eu ia até comentar, já avançando, o patrono do exército, quem é? O ínclito Duque de Caxias. O pacificador. E O aí, Duque de pensa, Caxias tem duas atitudes, né? Uma atitude na balaiada, no perfeito, Maranhão, que ele sufoca, e outra atitude nos farrapos. perfeito. O pacificador. O pacificador. E veja bem, com os farrapos, o que eles vão pegar? Vão pegar aquelas. O pessoal do Exército Farrapo vai manter as suas posições. O general Bento Gonçalves foi general do Exército Imperial. Entendeu? Quer dizer, e com a balaiada, o Caxias fez diferente. Vamos discutir isso. O que é a balaiada, o que é a Revolução Farroupilha. Exatamente. Né? E aí eu acho que nesse ponto é perfeito. Atrás do herói emoldurado. Emoldurado, inclusive, pelas nossas instituições centrais. Né? Quem são esses personagens? Quais são as suas atuações? O que o levaram a ser... O que levou o Duque de Caxias a ser patrono? Por que meios ele chegou aí? Né? A que custo? E aí, logo depois do herói emoldurado, vem mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Brasil, teu nome é Dandara. E a tua cara é de Cariri. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracatu. Salve que hoje, até hoje, o Ceará comemora o Dragão do Mar. Né? Você tem lá. Tem, inclusive, um centro cultural chamado Dragão do Mar. Quer dizer, Dragão do Mar é cultuado. Isso. Lindíssimo, inclusive. Eu visitei recentemente, muito bonito, um complexo cultural enorme, muito bem cuidado pelo governo do estado. Salve os caboclos de julho. E aí a gente tem uma vinculação grande, né, à Bahia, aos movimentos de resistência no Nordeste. Aí a gente tem novamente essa inversão do polo de narrativa, né? Quem foi de aço nos anos de chumbo, Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Maris, Marielles e Malês. É isso. Maravilha. Então, eu espero que no nosso canal a gente esteja ouvindo essas pessoas. E se a gente não está, vamos fazer força para estar, não é? Fazer uma questão de ouvir essas pessoas quando a gente discute trajetória, que é sincero. Mesmo quando a gente conversa sobre história e literatura, nós estamos fazendo isso. Sim, né? sim. Nós estamos, e agora com o Soletrando. Agora com o Soletrando, nós vamos trazer mais letras de música. Perfeito. Não se preocupe que eu já tenho um monte de convite. Muito bem, pessoas. Muito bem. Então, vamos fazer assim. Eu vou fazer uma inversão, já que a Mangueira propõe uma inversão. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou me despedir e o Marcos depois se despede. Vamos fazer essa inversão, Marcos? Vamos. Vamos. Então, pessoas, eu gostaria de agradecer imensamente. Acompanhe esse novo quadro, Só Letrando. Tá? Ele vai acontecer bastante, vai intercalar com os outros. Tá? Toda quarta-feira a gente vai continuar colocando os episódios. Tá? E é isso. Tá? Dê like no nosso canal, faça aquelas coisas que a gente recomenda e recomende aos amigos e quem não gostou do Marcos, recomende aos inimigos. Então, pessoas. Bem, agradecer o convite, agradecer a paciência de quem chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como o Zene falou, para algum grupo vai ser enviado, né, que seja para os inimigos, mas agradecer e pedir a colaboração de vocês para divulgação, para like e tudo mais.
Muito obrigado. E é isso, pessoal.